16 de janeiro de 2014. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva, mudanças radicais na diretoria do Corinthians. É a política do clube começando a pegar fogo. Palmeiras apresenta Marquinhos Gabriel, o 7º reforço do ano para a temporada. São Paulo vence jogo treino com a seleção dos Estados Unidos. E ainda, o Campeonato Paulista começa neste final de semana e a pré-temporada da arbitragem está a todo vapor. Investigado por suborno na Alemanha, chefão da Fórmula 1 deixa conselho de diretores da categoria. Veja também, novo técnico do Milan, Seedorf, chega à Itália e acompanha a vitória da equipe rubro-negra. E ainda os gols que definiram os últimos classificados para as oitavas de final da Copinha. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa quinta-feira começa falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ontem conheceu os últimos classificados às oitavas de final. Nos jogos de ontem, o destaque ficou por conta da goleada do Corinthians por 7-1 sobre o Juventude. Veja estes e outros gols da quarta-feira. Começamos os gols de ontem com a vitória do Fluminense sobre o Ceará por 2-1. Mas o destaque do jogo foi o golaço dos cearenses. Carlos Alberto arriscou do meio da rua e mandou no ângulo do goleirão. Com a vitória, o Fluminense encara a Ferroviária nas oitavas. A Ferrinha que venceu o Sport Recife numa partida emocionante. Antes do intervalo, um gol para cada lado. No segundo tempo, a Ferroviária virou o jogo, mas o time pernambucano foi buscar o empate. Mas a 4 minutos para o final, João Gabriel marcou o gol da classificação, 3-2. Em outro jogo de arrepiar, o São Carlos abriu 2-0 sobre o Coritiba já no segundo tempo. Aí a molecada do Coxa resolveu jogar e conseguiu um empate heróico nos últimos 5 minutinhos de partida. A decisão foi para os pênaltis e a equipe do interior paulista foi mais eficiente e garantiu a vaga nas oitavas, 4-3. Com mais facilidade, o América Mineiro despachou o Goiânia. A partida foi decidida ainda no primeiro tempo, quando o Coelho abriu 3-0 no placar. Na etapa final, a equipe de Minas apenas administrou o resultado e ainda chegou ao 4º gol. O Goiânia ainda achou um golzinho, mas a vaga já estava nas mãos do América. E o adversário dos mineiros será o Paraná Clube, que também não encontrou dificuldades para bater o CRB de Alagoas. 3-0 e classificação mais do que garantida para as oitavas de final da Copa São Paulo. O Flamengo também avançou na Copinha. Vitória magrinha sobre o Mirassol com esse gol chorado de Douglas Baggio. Na próxima fase, o Mengão faz o clássico contra o Corinthians. Isso porque o Coringão atropelou ontem o Juventude, 7-1. Mas digamos que o goleiro Maurício, do time gaúcho, não viveu uma de suas melhores noites. Mas tá tudo bem, Maurício, você é jovem e tem todo um caminho pela frente. Segue o jogo! Falando do pessoal lá do Sul, o Inter sofreu muito para eliminar o Linense. Empate no tempo normal em 1-1 e com a igualdade, o duelo foi para os pênaltis. Nas cobranças, Jackson, goleiro do Inter, pegou um pênalti e depois viu Raul chutar para fora. Enquanto isso, os atletas do Colorado não desperdiçaram as chances e fecharam o placar em 4-1. Na próxima fase, o Inter enfrenta o São Carlos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem terminou a fase de 16avos, tivemos a definição das oitavas de final. Oitava de final que já começou nesta quinta-feira. Tivemos agora à tarde vitória do Atlético Mineiro 5-0 sobre o Flamengo de Guarulhos. Atlético Mineiro, portanto, primeiro classificado para as quartas de final. Copinha entra na fase de mata-mata. O Corinthians acabou fazendo o mesmo que fez São Paulo e Santos, avançando na competição, justificando o trabalho que é feito na base. Foi uma vitória convincente, apesar da má jornada do goleiro gaúcho. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, querida Anitta.
Mas antes de eu falar qualquer coisa dessa copinha aí, no jogo de hoje, Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo de Guarulhos agora, Luciano Silva, o árbitro garoto, demonstra ser árbitro recém-formado, fraquíssimo. O que fez de lambança, marcando pênalti pro Atlético Mineiro, tiro livre indireto de recuo de bola pro goleiro, numa bola que o zagueiro dividiu com o adversário, o goleiro foi lá e pegou a bola. Então, Regina, minha querida Regina, a Silvia Regina, presidente da escolinha aí, diretora da escolinha de árbitro, precisa melhorar. Como é que o recém-formado comete essas lambanças? Mas terça-feira eu tive em Promissão à noite, fazendo a abertura lá da Copa, da 14ª Copa Internacional, Palmeiras e Vitória. Estava 2-0 pro Vitória, o Palmeiras ganhou de 3-2. Uma equipe muito bem dirigida pelo técnico Bruno Petri, filho do nosso querido Roberto Petri. E eu quero mostrar aqui, olha só, presente que eu ganhei, do prefeito Hamilton Foz, que vem aqui, ó, com a revista da Copa, olha só. Revista da Copa, jornalzinho, o livro da cidade de Promissão, olha só, Promissão, sua história e sua gente, da querida Maria Regina Andrade Reis, mais um monte de produtos aqui da Noroeste, produtos alimentícios. Vou dar tudo pra Anitta comer esse negócio tudo aqui, ó. Olha só, toalha também para enxugar o suor do árbitro. Obrigado, prefeito Hamilton, lá de Promissão. Voltarei aí terça-feira que vem, que eu quero participar só do churrasco agora. Não quero mais apitar, não, só churrasco agora. Um abraço então ao prefeito Hamilton, pro Adriano Aparecido Melo, pro professor Leandro Pasquale Gomes, pro Rodrigo Luciano Zanuto, pro Sena, pro Chico Cardim, esse pessoal que me acolheu com muito carinho aí em Promissão. Um beijão a todos. Me dá meu salgadinho, por favor. Meu salgadinho, obrigada. Os outros dois, obrigada. Vai comer tudo isso e vai engordar, tá, não tem problema. Você vai perder Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: quem é o favorito para conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Santos, São Paulo, Corinthians ou outro time será o campeão? Acesse, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. E aí? É difícil, mas é para apostar num dos 3 ou 4 opções, né? Outros significa que pode ser Atlético Mineiro, Flamengo, enfim. Para mim, das opções, eu aponto o Santos. Quem vai ser campeão dessa Copa aí? Quem vai ser campeão da Copinha? Quem vai ser campeão da Copinha? Você quer que repita? Você acha que Quem vai ser? Eu vou repetir a enquete pra você. Olha, se eu tenho um turbante, se eu tenho uma bola de cristal na minha frente, tem uma cesta que eu ganhei de presente de Promissão. Vê se eu tenho uma bola aqui, um turbante na cabeça para fazer. Eu não sou pitonizo e nem pitoniza, cara. Eu vou repetir. Se fosse para acertar, eu ia para a Praça da Sé, ver qual o número da Mega Sena que eu ia ganhar. Você tá inspirado hoje, hein? Eu vou repetir a pergunta para você, fez a Anitta para o telespectador. Por favor, eu sou obrigada. Qual é o favorito para ganhar a Copa São Paulo? Santos, São Paulo, Corinthians ou outros? Favorito. Outros. Tô no outros. Outros. Acabou disparado. Melhor time do campeonato. Outros. Obrigada por sua votação, viu? Seu voto é muito importante para nós. Futebol internacional na chegada a Milão, o ex-meia do Botafogo e agora técnico do Milan, Clarence Seedorf, foi bastante assediado pelos jornalistas. O holandês Clarence Seedorf chegou ontem a Milão, um dia depois de anunciar a aposentadoria como jogador e o início da carreira como técnico no Milan, clube no qual jogou por mais de 10 anos. Diciamo che mi dispiace di vedere la situazione. Estou muito feliz. Fico triste de ver a situação atual do Milan, mas faremos o possível para melhorar. Vamos trabalhar forte. Voltar para casa é sempre bom. Estou indo para o estádio. Se me deixarem ir, posso ver o segundo tempo. Estou emocionado e muito feliz. Espero que esse entusiasmo possa ser transferido aos jogadores e assim transformarmos em resultados positivos. Per questo spero che questo entusiasmo possa essere trasmesso anche alla squadra che ha bisogno e anche ai nostri tifosi che hanno bisogno di questo entusiasmo e poi trasformarlo in risultati positivi. Seedorf deixou o aeroporto direto para o estádio San Siro, onde acompanhou parte do jogo entre Milan e La Spezia pela Copa Itália. Ele deve estrear como treinador no domingo contra o Verona pelo Campeonato Italiano.
E começo de ano é época dos times fazerem pré-temporada. O mesmo acontece com os árbitros brasileiros, inclusive para o escolhido pela FIFA para representar o Brasil na próxima Copa do Mundo. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Faltando apenas 2 dias para a estreia do Campeonato Paulista, a pré-temporada da arbitragem contou com um empenho total de quem define o que é certo ou errado dentro dos gramados. Além da gente buscar a orientação dos nossos instrutores, na parte técnica, na parte física, na parte mental, esse lado social aqui é o que faz a grande diferença, né? O legal é o reconhecimento de quem tem experiência na arbitragem, como Paulo César de Oliveira, que um dia pediu autógrafo e hoje é ele quem dá. Minha primeira pré-temporada, em 97, eu trouxe o meu livro de regras e a publicação daquele ano saiu com a foto dos árbitros FIFA aqui do Brasil. E a minha meta na pré, além de buscar o conhecimento, era conseguir o autógrafo do meu livro, com Oscar Roberto Godoy, Sidraque Marinho, Antônio Pereira. Tivemos aqui a presença do Márcio Rezende de Freitas, Rúlio Mato, Cláudio Vinícius Cerdeira, Dacildo Mourão, todos os árbitros FIFA do Brasil e alguns convidados do exterior também. E já que estamos falando em reconhecimento, alguns árbitros da Federação Paulista de Futebol receberam uma ótima notícia essa semana. A FIFA divulgou 25 trios de arbitragem que vão participar da Copa do Mundo em 2014. E um deles é brasileiro. O árbitro escolhido foi Sandro Meira Ritt. E os assistentes são Marcelo Vangassi e Emerson de Carvalho. Justamente o trio da arbitragem do Mundial de Clubes da FIFA de 2013, que serviu como espelho para eles. A gente trabalha para isso, a gente chega na federação aqui, quando a gente começa no curso, a gente pensa em chegar na primeira divisão, a gente pensa em chegar na CBF, pensa em chegar na FIFA e a coisa vai acontecendo. E quando você chega no quadro internacional, você quer fazer uma Copa do Mundo. E eu tenho só a agradecer aí tudo que eu passei na carreira, todos que me ajudaram. E estou aí com essa missão aí pela frente. Palavras é difícil, né? Para transmitir o sentimento que nós temos, é indescritível esse momento. Isso aí é comemorar com a família, com os amigos, com a minha cidade, Marília, abraçar todos que nos amam, né? Que é um momento indescritível. Nós ficamos felizes pela indicação, só que a gente espera que vocês não estejam na final da Copa do Mundo, dia 13 de julho, no Maracanã, porque se o Brasil chegar até lá, os árbitros terão que ser estrangeiros. O que eu quero é ganhar mais bola na rede, dá o seu show. Como mudou, né, a arbitragem de 97 para cá. Você vê quantos nomes o Paulo César citou aí, nomes importantes, que apitavam todos em São Paulo, inclusive árbitros de outros países. Hoje, para encontrar três bons só na Federação Paulista de Futebol, dá um trabalho desgramado, né? Essa confirmação, apenas confirmaram, porque o Sandro Meira, o Emerson e o Vangassi apenas foram confirmados. E o teste maior, e por último que eles fizeram, foi esse teste no Campeonato Mundial de Clubes. Eles já tinham ido para o Sub-20, Mundial Sub-20. O teste físico, passando no teste físico, vai embora, não volta mais. Eles já vinham sendo monitorados, trabalhando há muito tempo. O Sandro não era a primeira opção era o Seneme, foi reprovado. A segunda era o Voaden, foi reprovado. A terceira opção teria que ser, por toda a esperança que nós tínhamos no árbitro que surgiu em 97 como um fenômeno, era o Paulo César Oliveira. Paulo César era o árbitro dessa Copa do Mundo, teria que ser dessa Copa do Mundo. Mas, infelizmente, ele mudou muito o comportamento, mudou muito a postura. E futebol é jogo. Jogo não tem como você ficar de bem com o céu e com o inferno. Você tem que ficar de bem com a sua consciência. Paulo César, para a próxima Copa, vai ter completado o ciclo de 45 anos, não vai poder participar mais. Então, essa era a Copa que a gente tinha muita esperança que o Paulo César fosse o escolhido. Infelizmente, ficou pelo caminho por erro de escolha, de postura dele mesmo. E agora o maior vitorioso do trio é o Vangassi, porque o Vangassi, o que deve ter tentado mudar, porque são 2 assistentes paulistas, o que devem ter mexido para mudar um assistente aí, o Vangassi
por méritos, superou tudo. Acho que é uma pessoa que não aparece muito e deve ter feito prevalecer a sua vontade, é o Reinaldo Carneiro Bastos, porque o Vangassi poderia ter sido substituído pelo Alessandro Matos da Bahia. Portanto, a vitória maior do trio aí, individual, pessoal, foi o Vangassi que conseguiu manter 2 assistentes de São Paulo no trio que nos representará na Copa no Brasil. Que eles sejam bem-sucedidos e que a pré-temporada também de São Paulo tenha conseguido passar alguma coisa boa para os árbitros que na primeira rodada não cometerem equívocos grosseiros. Godoy, você esteve do lado de lá, eu digo, no gramado, antes de estar do lado de cá, e conhece bem os dois lados. Eu conheço mais o lado de cá porque eu nunca pitei. Mas entendo que a vida do árbitro nunca é fácil. Em primeiro lugar, por causa da tecnologia. Você tem câmeras em todos os cantos, você tem a possibilidade de rever o lance muitas vezes, e ainda assim, muitas vezes, ficamos em dúvidas e o árbitro tem lá um momento, um segundo, para definir a sorte do lance. Se foi ou se não foi, tem que usar a intuição, muitas vezes a localização não é a melhor, mas é o que ele tem. Tem um assistente, às vezes 2, no Campeonato Paulista ele tem experimentado essa situação, mas ainda assim é pouco, o árbitro tem poucos recursos. Eu imagino que o melhor caminho não vai resolver, obviamente, os problemas de erros de arbitragem, mas pode minimizar bastante. É a profissionalização do árbitro. Ele passa a receber um salário e só vai fazer isso. Vai poder cuidar da forma física, vai poder se reciclar o tempo todo, porque ele só vai ter essa função. E não é o que acontece. Os árbitros têm outras atividades até para poder fechar o orçamento no final do mês. Quer dizer, arbitrar ou apitar é um plus, é um extra, muitas vezes muito mais por paixão do que profissão. Então, enquanto não for discutido seriamente a profissionalização da arbitragem, sempre vai pairar a dúvida em relação à competência do árbitro. Estou errado? Não, você não está errado, mas que não vai mudar muito a profissionalização, não vai mudar, não vai melhorar a competência do árbitro. Mas ele vai ter mais tempo para se dedicar. Então, mas não vai melhorar cuidar a competência. Da forma física, você acha que esse pessoal que está aí reciclar. em dia útil, esse pessoal que está em dia útil vive do quê? Vive da arbitragem, pô. Alguns aí são profissionais liberais, mas a prioridade é a arbitragem. Então não vai mudar nada. O erro grosseiro é que não pode ser aceito. Quando o recurso eletrônico deixa você em dúvida, inocenta o árbitro. Então o erro grosseiro é que não pode ser aceito. E o erro grosseiro não deixará de ser cometido porque haverá profissionalização plena. Não deixará, porque muitos estão aí por ter as costas largas, por ter apadrinhamento e não por competência. Teremos que colocar os competentes. Aí sim, os erros grosseiros deixarão de acontecer. Falando em erro, investigado por suborno na Alemanha, o chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi afastado do comando da principal categoria do automobilismo. A decisão foi anunciada hoje em comunicado do Grupo CVC, acionista majoritário da Fórmula 1. Segundo o texto, a medida tem efeito imediato, com o abandono dos deveres e responsabilidades dele perante o conselho diretor até o fim do julgamento. O próprio Ecclestone propôs deixar o cargo até que o julgamento do caso seja concluído. Apesar da decisão, na prática, Bernie continuará gerindo o dia a dia dos negócios, mas sem fechar contratos e sendo monitorado e controlado por outros diretores da empresa. O britânico, de 83 anos, é acusado pela justiça alemã de subornar um ex-diretor do banco Bayer LB entre 2006 e 2007 para que a instituição financeira fosse convencida a vender ações da Fórmula 1. O ex-diretor do banco afirmou que recebeu 44 milhões de euros do chefão da Fórmula 1. Ecclestone admite ter feito os pagamentos, mas afirma que foi chantageado pelo alemão. O julgamento do inglês deve ter início agora em abril. Caso ele seja considerado culpado, deve ser demitido do grupo CVC. Celso? Bom, aqui no Brasil é muito conhecido como bola, como propina, molhar a mão. E é uma atividade que o custo do Brasil se deve muito a esse comportamento que é considerado normal. Ilegal, mas normal por muita gente. E não é que lá fora também acontece. Só que, obviamente, normalmente os casos são menores
e são punidos com rigor, pelo menos essa é a expectativa. Sobrou para o Bernie Ecclestone, que realmente conduziu, pelo menos é o que sugere a investigação, muito mal, oferecendo uma propina para levar vantagem. Tênis agora, Thomas Bellucci está fora do Aberto da Austrália nessa madrugada. Mas já? Né? Nem começou, já está fora? Torcer para tenista, piloto de Fórmula 1 e corredor brasileiro na São Silvestre, que desgrama, meu. Campeonato Paulista, o Bragantino resolveu sair de casa para fazer a preparação para o estadual na tranquilidade de Atibaia. José Paz foi até a cidade acompanhar os trabalhos do Bragantino. A cidade de Atibaia, a 67 quilômetros de São Paulo, foi a escolhida pela diretoria do Bragantino para a reta final da pré-temporada da equipe em 2014. Tranquilidade e estrutura unidas por um objetivozinho bem simples: passar o trator por cima dos rivais. Sossego, né? Eu acho que pra gente é super importante, né? É um momento que precede aí o início do campeonato. Então a gente sabe da necessidade de a gente se focar mais, ter um pouquinho mais de privacidade para poder tirar o que os jogadores podem oferecer. O elenco do Bragantino já está em regime de pré-temporada há um mês e vinha aprimorando apenas a parte física desde então. Mas nas 2 últimas semanas, o professor Marcelo Veiga botou a mão na massa bruta e vem treinando taticamente a equipe que vai entrar em campo no dia 19, contra o São Paulo, na estreia do Campeonato Paulista. Para a partida diante do Tricolor em Bragança, o comandante do Bragantino pretende armar um time bem jovem e modificado. Tudo porque o treinador não poderá contar com o goleiro Leandro Santos, o zagueiro Hernani, o volante Elias e o meia Diguinho, que estão no departamento médico, além do também meia Graxa suspenso. É um jogo onde pode dar confiança, credibilidade para a sequência da competição. Espero que eles estejam preparados, né? A gente está procurando conversar bastante, são jogadores novos, mas de qualidade. Então, espero que essa qualidade possa fazer a diferença agora nesse momento. Pensando nesses desfalques e no futuro da equipe que também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Braga já acertou a contratação de 11 atletas para essa temporada, incluindo o retorno do meia Magno, que estava no Bahia. Todas as contratações sou eu que acabo fazendo, eu que vou atrás do jogador. Os times que a gente vem montando aqui são times que realmente conseguem fazer bons campeonatos, conseguem já sair grandes jogadores daqui para as equipes grandes. E é isso que a gente tem feito aqui no Bragantino, né? Dar uma condição, uma estrutura para que esse time possa evoluir cada vez mais. Jogadores sendo contratados, atletas se condicionando e muito trabalho pela frente em 2014. Esse é o Bragantino, que treina esperando rosnar mais alto que os adversários no ano em que completa 96 primaveras. Grande Zé Paz. Na manhã de hoje, o São Paulo, que enfrenta o Bragantino no domingo, na estreia do Paulistão, fez um jogo-treino com a seleção dos Estados Unidos, que está treinando no CCT da Barra Funda. E adivinha quanto foi o jogo? 2-1 para o Tricolor, com gols de Luiz Fabiano no primeiro tempo e Jadson na etapa final da atividade. Cris Vondolovski fez o gol dos americanos. O São Paulo entrou em campo no primeiro tempo com Rogério Ceni, Luiz Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo, Denilson, Wellington, Maicon e Paulo Henrique Ganso, Ademilson e Luiz Fabiano. Na segunda etapa, Muricy Ramalho colocou em campo uma formação completamente diferente. Algum comentário, Celcinho? O jogo treino não dá para você levar em consideração o resultado, nem deve levar em consideração o resultado. São feitas experiências, né, não tem camisa de jogo, enfim, vale pela notícia, né? A seleção norte-americana está aqui e realizou um jogo treino com São Paulo. Ponto. De resto, só aproveitam mesmo os técnicos. Godoy? Esse período é um período que o jogador está treinando mais fisicamente do que tecnicamente. Então, essa linha de raciocínio aí não dá. O placar é o de menos. Mas, para o torcedor, é importante que o time tenha ganho. Até porque é o mesmo, essa formação aí é a mesma do time que disputou o rebaixamento do Brasileirão, hein? Torcedor São Paulino, Júnior, meu primo Jurupoca, Júnior lá da Carreis. Eu acho que você não vai ter muita alegria com o teu time, não.
Porque se falavam que aquele time precisava de reforços, né? Não era o ideal, por isso estava numa situação ruim. O que dizer agora? O Santos também fez uma partida amistosa no CT Rei Pelé, mas a principal contratação da equipe para a temporada, Leandro Damião, não começou entre os titulares. Quem certamente vai estar entre os 11 escolhidos para iniciar o Paulistão será o argentino Montijo, dono da camisa 10 do Peixe. Montilho é avesso a entrevistas, não curte mesmo. E se os assuntos nas perguntas são de ordem pessoal, ele que pouco frequenta a sala de coletivas, não esconde o sentimento. Primeiro com amenidades. Eu tô vendo o seu cabelinho descolorido, você descoloriu ele, já estava tingido de loiro. Que moda? Não, a cor do cabelo por causa do sol. Eu não gosto de pintar, não. Não pintei, não. A cor do cabelo pouco importa. Queremos saber de outras características do argentino que desapareceram. O que te leva a crer que você vai voltar a jogar aquele futebol bonito apresentado no Cruzeiro agora em 2014? Eu acho que o momento do Cruzeiro já passou, né? Eu tenho que pensar aqui no Santos, não dá para ficar falando a toda hora, você no Cruzeiro, você no Cruzeiro fazia isso aqui, no Cruzeiro fazia isso lá. Era outro time, era outra situação. Você acha que precisa fazer uma temporada melhor em relação ao ano passado do que você fez aqui no Santos? A pergunta tá boa, hein? O ano passado, em linhas gerais, para mim foi bom. Cheguei a jogar na seleção também, então não é para qualquer um isso aí. Eu tiro também o positivo, eu sei que sou muito autocrítico de mim, mas também tenho que tirar o positivo, senão eu vou viver das coisas ruins e no futebol as coisas boas tem que aproveitar porque às vezes não são muitas. Voltando a jogar aquele futebol apresentado no Cruzeiro, Montilho talvez consiga uma vaguinha de última hora na seleção da Argentina para a disputa da Copa do Mundo. Se a chance de chegar da seleção vai ser a premiação ao trabalho, ao meu jogo dentro do campo, mas eu não posso ficar pensando, eu vou ser convocado ou não. Eu tenho que trabalhar aqui, depois eu tenho que estar preparado para, se essa convocatória chegar, fazer meu melhor. Montilho participou do jogo treino realizado nessa quarta-feira aqui no CT Rei Pelé contra a equipe do Juventus, que figura na terceira divisão do futebol paulista. E ao contrário do que aconteceu em muitas oportunidades no ano passado, o argentino não atuou enfiado entre os zagueiros, no ataque, como uma espécie de centroavante disfarçado, voltou à posição que ele tanto gosta. Essa é a minha posição, tomara que eu possa render da maneira que eu quero, da maneira que ele espera, e vou tentar fazer o que ele quer dentro do campo. O Santos venceu o moleque travesso. Só no primeiro tempo, goleada, 3-0, um gol de cada atacante. Giovânio, Thiago Ribeiro e Gabriel o Gabigol. E cadê o Damião? Pegou o bondinho de volta? Que nada, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, participação apenas discreta. Caso drible a burocracia da inscrição no campeonato, ele deverá ser titular sábado na Vila Belmiro, diante do 15 de Piracicaba, na abertura do Campeonato Paulista, para a alegria da torcida, do Damião e do Gringo. É muito importante sempre ter um cara que joga dentro da área, e mais como o Leandro, né? Que cansou de fazer gols lá no Inter, pela seleção também, então a gente tem que aproveitar isso aí. Outros desfalques no jogo treino, o zagueiro capitão Edu Dracena, que operou o joelho esquerdo e ficará de molho até a metade do ano. Além do Cícero, poupado com dores no tornozelo. Quem sumiu de vez foi o prata da casa Neilton, vendido para o futebol mineiro, para o ex-time do Montilho, que segundo ele, está na frente de todos os outros. Eu acho que o melhor time do Brasil foi o Cruzeiro, que foi campeão. Tomara que a gente, os jogadores, a comissão técnica, possamos levar o Santos lá em cima para que aos poucos seja de novo, mais uma vez, o melhor do Brasil, né? Bom, o Montijo, ele não conseguiu repetir no Santos o mesmo futebol que o tornou famoso no Cruzeiro. Inclusive, chegou à seleção da Argentina, fruto do bom futebol apresentado no time mineiro. Acabou sofrendo com contusões, tem também adaptação, enfim, tudo isso acaba atrapalhando no rendimento. Agora,
está se preparando bem para começar uma temporada. E acho que o Santos merece um olhar muito especial. Repito aqui, para mim foi o time que melhor se qualificou, na verdade. O Palmeiras contratou muitos reforços, é verdade, mas quando você vê o time do Santos, você observa, tem muita qualidade. E é um time que pode, sem dúvida, despontar nessa temporada agora. Mas como diz o Zibiase lá em Novo Horizonte e o Gale lá em Matão, o Montijo não repetiu nem no Cruzeiro o que ele fez no primeiro ano no Cruzeiro. Mas terminou esse ano no Santos, o ano passado no Santos, jogando muito bem. Jogando com o Claudinei mais do que ele jogou com o Muricy. Portanto, depende mais agora aí do Oswaldo acertar o esquema tático para tirar proveito, porque é o melhor do time junto com o Cícero, os dois. E o Leandro Damião tá gordo, mas gordo pra caramba, tá mais gordo que o Walter. Portanto, se não emagrecer, não vai conseguir jogar nada, não. Nem pensar em seleção. Se bem que o Walter, gordinho, jogou bastante. Mas o Walter é o único gordo que joga. O Ronaldo também jogou. O Ronaldo é fenômeno, pô. Ronaldo é fenômeno, cara. Mas encerrou a carreira por baixo também, mal pra caramba. Né? Arrumou até um negócio da tireoide. Bom, Palmeiras está de volta aos treinamentos na Academia de Futebol na Barra Funda. Na despedida de Itu, o Verdão goleou o União Barbarense por 4-1 em jogo-treino, com direito a um golaço de Felipe Menezes, que a gente vê daqui a pouquinho, porque hoje foi dia de apresentação do meio-campo Marquinhos Gabriel, que disse ter recebido ofertas de outros clubes, mas preferiu defender o Palmeiras no ano do centenário. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. No pacotão de reforços do centenário, o presidente Paulo Nobre deu mais um presente à torcida. Marquinhos Gabriel, 23 anos, meio atacante que estava no Bahia, foi apresentado. Pretendido por grandes clubes como São Paulo e Corinthians, ele falou da escolha pelo Palmeiras. Pelo centenário, pelo desafio, pela grandeza do clube, a gente tem que estar preparado para vestir essa camisa. E no momento eu me sinto. E ele sabe que a concorrência no time titular será grande. Acho que em todo o clube grande que a gente passa, a gente precisa trabalhar para buscar o nosso espaço a todo momento, no treinamento. E a partir do momento que a gente entrar em campo, seja 5 minutos, 10 minutos, a gente tem que estar preparado. Então, comigo não é diferente, eu vou fazer de tudo para mim buscar o meu espaço na equipe. Apenas na próxima semana, Marquinhos Gabriel deve estar à disposição para os treinamentos com bola. Com contrato de empréstimo até o final do ano, por enquanto ele planeja uma boa temporada, para quem sabe continuar no clube no ano que vem. Que eu tenho feito, treinado muito forte para nesse curto tempo de contrato, fazer um bom trabalho e entrar dentro de campo, dar o meu melhor e assim ser bem avaliado pela comissão técnica, pela direção, para mim continuar mais tempo aqui. Estava acompanhando a estrutura do clube, muito boa para a gente trabalhar. Então a minha vontade é ficar mais tempo aqui e eu espero fazer por merecer. Olha, esse rapaz, eu vi no Bahia algumas jogadas individuais dele, alguns lances individuais dele com muita habilidade. Lances, digamos, de Rivelino, mas outros lances de Cafuringa. Vamos ver qual o Marquinhos Gabriel que veio para o Palmeiras. Aquele mais habilidoso ou aquele grosso? É jovem e o Palmeiras já trouxe um jovem recentemente aí para o meio-campo, que era o Thiago Real, que no Joinville jogou muito, mas no Palmeiras não conseguiu jogar. Então eu espero que ele consiga. Demonstrou personalidade, mas vestir a camisa e ir para campo e resolver. Tem gente que só resolve em treino, no jogo não joga nada. Vamos ver se o Palmeiras acertou aí na contratação. Se bem também que a instabilidade, a irregularidade costumam ser características de meia. Né? Quem joga ali pela meia sempre alterna bons e maus momentos. Mas no Bahia eu admito que ele foi bem. Espero que ele possa repetir isso no Palmeiras. Vamos ver o gol do Felipe Menezes? Vamos? Olha lá o Ilustra. No treino tem cada coisa, viu? Esse rapaz daqui jogando na Série B não conseguiu fazer um gol. Mas teve o registro, né? Tem registro, tá valendo. Olha, um gol é lindo.
o gol que nem o Pelé conseguiu marcar. Lá em Tanabi também no fim do ano, o William do Cruzeiro fez um gol do meio do campo também no Neto, lá ex-goleiro profissional. Mas no treino a bola entra, o cara não tem responsabilidade, bate, tenta e faz. Vamos ver na hora de valendo 3 pontos se o Felipe Menezes consegue fazer um gol no Campeonato Paulista. No Corinthians, a quinta-feira foi bastante agitada. O presidente Mário Gobi anunciou grandes mudanças na diretoria do Timão. O Alexandre Silvestre nos conta as alterações. Era para ser um dia normal, tranquilinho de atividades no Corinthians, mas o tempo virou repentinamente. A quinta-feira reservava surpresas além das meteorológicas. A primeira delas, Rodriguinho, meio-campo, 25 anos, contratado em outubro de 2013, que inicia a temporada como titular de Mano Menezes. Foi assim no jogo-treino de quarta, deve ser assim domingo contra a Portuguesa no Canindé. O garoto desbancou o Douglas, hoje reserva, e pretende jogar duro também com Renato Augusto, que realiza uma preparação física diferenciada para evitar lesões. Eu tenho algumas partidas para colocar uma dúvida na cabeça do treinador, né? A gente sabe da qualidade também que o Renato tem. Ele está fazendo uma preparação aí fora, né? E quando voltar, vai voltar muito forte. Então, eu tenho esses jogos aí para poder mostrar o meu valor e mostrar que eu tenho condição também de ser titular, mesmo quando ele voltar. Depois da coletiva do Rodriguinho, a sala de imprensa do CT foi invadida pela alta cúpula do Timão. A diretoria do Corinthians está mudando. O ex-jogador Alessandro será coordenador técnico de futebol, fazendo um elo entre a base e o profissional. Quero agradecer, quero dizer que eu estou aqui para ajudar, para aprender muito também, porque é uma nova fase, é uma nova trajetória para o Alessandro, mas eu estou pronto, estou preparado, quero poder ajudar o clube, poder intermediar essa situação da base com o profissional. O presidente do clube confirmou ainda a saída dos diretores de futebol, Roberto de Andrade, e do Duílio Monteiro Alves. Eles estão saindo, não preciso nem dizer, mas nunca é demais falar a pedido. Eles acham que fecharam um ciclo no futebol do Corinthians. Eles, na condução do futebol do Corinthians, conquistaram todos os títulos que alguém, quando assume o cargo no futebol ou de presidente do clube, almeja ganhar. Mário Gobi adiantou quem será o novo diretor de futebol do Corinthians. Substituirá a diretoria de futebol o atual secretário-geral do Corinthians, Dr. Ronaldo Ximenes. Roberto e Duílio alegaram assuntos pessoais para justificar a saída deles, mas a política do clube talvez explique melhor a decisão de ambos. Você quer ser presidente do Corinthians? É desejo seu? Olha, falar para você que eu não quero estaria mentindo, porque todo mundo que tem uma vida política num clube, seja ela num clube ou na política governamental, você almeja chegar no cargo máximo, né? Falar para você, eu não quero ser, eu gostaria de ser, não estou dizendo que vou ser, mas gostaria de ser sim. Bom, o Corinthians até tem dirigentes remunerados, ex-jogadores que entendem do negócio. O Edu Gaspar, o Alessandro, que tem uma história como jogador, agora também se inicia como dirigente. Mas fora isso, na maioria das vezes, a distribuição de cargos num clube de futebol não é muito diferente de cargos públicos importantes. Nem sempre se leva, nem sempre não. Na verdade, eu estou puxando pela memória algum exemplo de quem assumiu um cargo público por conta da questão técnica, do conhecimento da área. Não. Na maioria das vezes é para fazer política. Em clube de futebol não é diferente. Eu tenho um amigo, Jair Neves, lá da Faria de Catanduva, ele fala muito para a gente estar conversando. Godoy, no futebol, esquecem-se muitas vezes da qualificação, que é o que falta também no poder executivo público. Qualificação. Tendo qualificação, as coisas caminham melhores.
Lusa e Corinthians fazem o primeiro clássico paulista de 2014 e o Felipe Esboril conversou com o comandante da Portuguesa, Guto Ferreira. A Portuguesa estreia no Campeonato Paulista já neste domingo, contra o Corinthians no estádio do Canindé às 5 da tarde. Logo na estreia, no primeiro jogo, uma parada duríssima, um clássico pela frente, Guto. É um jogo difícil, como todos. Não adianta, hoje o futebol está muito nivelado e todos os jogos são de extrema dificuldade. E o Corinthians, toda a tradição, todo o peso da camisa, de resultados, ele fica um degrau acima, né? Amanhã vai ser um dia especial para o seu trabalho nesse ano, com 12 apresentações de jogadores, 12 novos jogadores. Como é que você está vendo o teu grupo para essa disputa do Campeonato Paulista? Eu acho que é um grupo que necessita de um tempo, que nós começamos atrasados, não em relação ao treinamento, mas em relação à chegada de muitos desses jogadores. Eles começaram a chegar já com um trabalho em andamento. Muitos dos bons jogadores emergentes que teriam passe livre, né? Quando a Portuguesa foi buscar, já estavam contratados. Então a Portuguesa saiu com um segundo plano aí, que é buscar e fazer parcerias com os grandes clubes, buscando talentos que ali não estavam tendo espaço para poder decolar. São jogadores de qualidade que buscam seu espaço, né? Só que agora a gente precisa de tempo para botar eles dentro de uma estrutura tática, de um conjunto, e eles bem fisicamente para poder render o melhor. A Portuguesa hoje sai atrás no começo do Campeonato Paulista? Eu acho que em alguns aspectos sai, né? Mas a gente vai ter que ter um mental, né? E vai ter que ter um nível de superação bastante grande para poder nos nivelarmos ao máximo com todos eles. Você deve ter acompanhado o noticiário nos últimos dias, uma chuva de liminares, né, com relação ao Campeonato Brasileiro passado. O que você está achando disso tudo? É difícil, né? É difícil você ficar opinando por uma coisa que você não tem o domínio, né? O domínio nosso, do trabalho nosso, é dentro do campo. Dentro do campo, a Portuguesa esteve em 12º lugar ao término da competição. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Quem é o favorito para conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Santos, São Paulo, Corinthians ou outra equipe? Deu Corinthians, 35%. O programa de hoje termina por aqui. A gente se vê amanhã, meio-dia, no Super Esporte e também às 6 da tarde aqui no Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Onde a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Um beijão para Vitória, filha do Montanha. Volto domingo. Well, if I had me a woman who was big and fat, I'd jump up and down like an alley cat. If I had me a woman, if I had me a woman, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. If I had me a woman who was lean and tall, I'd let out with a great big wolf call. If I had me a woman, yeah, if I had me a woman, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. Look at me, Gazeta Esportiva.